Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Que bom que você está aí para a segunda parte da parola 144, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. E nessa semana nós estamos falando a respeito da oração persistente, aquela oração que alcança a resposta, aquela oração que realmente chega até o coração de Deus. Então, para você que é um parolover, que está aqui conosco, seja bem-vindo mais uma vez. E aí, Oráculo, e aí, 04, vamos seguir na parola então, queridos? Segue Bora. O jogo. Segue o jogo, vamos embora então. A gente estava aqui conversando bastante a respeito no primeiro bloco, a respeito dessa insistência, né, do porquê dessa persistência, dessa perseverança, dessa constância, e a gente falou a respeito muito do tempo, né, de espera e tudo mais. E no primeiro bloco eu acabei citando que nós falamos a respeito de persistência numa outra série nossa aqui. Então eu quero deixar aqui registrado para você que nos acompanha, dentro da série Fundamentos, a parola de número 95, nós falamos a respeito de perseverança. Bom, eu não sei qual de vocês dois, se vocês assistiram, nessa semana que nós estamos gravando, subiu no ar um episódio do podcast do Jesus Copy, com uma mulher chamada Ariadna, que ela é da Jocum, basicamente falando a respeito da igreja perseguida. Cara, um testemunho assim muito forte mesmo. Mas ela falou uma coisa, aliás, o Douglas falou uma coisa depois, que eu quero trazer isso para a gente abrir esse segundo bloco, que é a seguinte coisa, que uma vez ele estava fazendo uma conferência dele, e ele pediu ajuda para o pai dele, pastor Josué, e forneceu equipamento e pessoas e tudo mais. E no final, quando ele foi devolver todo o material, ele percebeu que o pai dele estava um pouco chateado. E aí ele perguntou: pai, está acontecendo alguma coisa? E aí, então, ele falou assim: eu estou um pouco chateado, porque eu também estou precisando de algumas coisas, e você nunca pergunta se eu preciso de alguma coisa. E aí, aquilo incomodou um pouco o coração dele, porque quando nós nos colocamos na condição de filhos, invariavelmente nós vamos nos colocar sempre na condição de, assim, a canequinha na mão, pedindo: Deus, papai, me dá, né? Eu lembro de uma fala do Paulinho em relação ao Gabriel, ele fala assim: onipotente papai, poderia me dar um saco de gominha, né? E é claro que um filho, quando chega diante do pai, não pede dessa forma, mas ele falou uma coisa que me incomodou bastante. Ele falou a seguinte coisa: quantas vezes nós chegamos em oração para Deus, dizendo assim: Deus, o que está te incomodando? No que eu, como filho, posso ser resposta para a dor que está no seu coração agora? E isso foi uma coisa que, assim, mexeu muito comigo, né? Porque fala a respeito de maturidade, de filhos maduros, mas, ao mesmo tempo, fala a respeito do coração de um Deus que é bom em todo o tempo. Então, Jesus vai falar aqui no final desse bloco, do versículo 7 até o versículo 12, ele fala assim: ora, se vós que sois maus, dão boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não daria com o Espírito todas as outras coisas. E aí eu quero trazer à memória a frase que eu abri essa parola, que é a frase do pastor Pereirinha, que nós três conhecemos, e o Mente Brilhante também conhece muito bem. E eu lembro que todo culto ele abria com essa frase: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Queria passar com vocês nesse segundo bloco, meninos, para a gente falar um pouquinho a respeito da bondade de Deus, falar um pouquinho do coração de Deus e por que o Senhor é sempre tão inclinado a nos dar coisas boas. Quem quer começar aí? Bom, uma coisa, Arthur, que eu tenho para falar acerca da bondade de Deus é que nós não podemos confundir, como frequentemente isso é confundido, bondade com permissividade ou subserviência.
né? Então, o fato de Deus ser bom, e você pode perceber, a maioria das vezes que de maneira aleatória pessoas se referem à bondade de Deus, na verdade elas querem reafirmar uma subserviência que Deus não tem, ou uma complacência que Deus não tem, né? Não, Deus é bom, ele me entende. Não, Deus é bom, ele vai consertar aquilo que eu estragar. Não, Deus é bom, ele vai dar o resultado que eu espero e não aquele que ele deseja, né? Então, muitas vezes, essa pseudo-bondade, né? Eu estou falando pseudo-bondade não no sentido de que Deus não é bom, tá? A própria palavra diz que Deus é bom. Estou falando pseudo-bondade no termo mal usado, tá? Pensando no termo mal usado. Essa pseudo-bondade, ela acaba servindo meio que de uma... ou para enganar pessoas, ou para as próprias pessoas se enganarem acerca de uma falsa afirmação de que, no final das contas, tudo vai dar certo. Tinha uma música, eu não sei quem é o cantor, não vou me lembrar, mas já que eu vou falar que eu não gosto da música, então também não é conveniente eu lembrar o cantor. A música dizia assim, vai dar tudo certo. Não, cara, tem coisa que não vai dar certo, né? Tem coisa que não vai dar certo. Principalmente quando o conceito de certo é o nosso conceito, de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai sair do jeito que a gente espera. Não, cara, nem tudo vai sair do jeito que eu espero. E eu repito, ainda bem que nem tudo vai sair do jeito que eu espero. E é tremendo isso, porque nesta imprevisibilidade das coisas, que leva com que as coisas, inclusive algumas vezes, aconteçam de uma forma contrária àquilo que eu espero, se a gente tiver olhos espirituais cirúrgicos, nós vamos conseguir enxergar a bondade e o favor de Deus, inclusive no tempo difícil, né? Eu gosto muito, para pensar nisso, de usar como base, né, como fundamento, o Salmo 23, que o Salmo 23 ele fala que o Senhor é o nosso pastor, que nada vai nos faltar, que ele nos guia pelos pastos verdes, né? Que ele nos leva até as águas tranquilas. Gente, até aqui está tudo muito lindo, até aqui está tudo muito certo, até aqui está tudo muito pacífico. Só que aí entra um tal de vale de sombra da morte para estragar o salmo, né? Entra um tal de vale de sombra de morte aqui que, se a gente pensar, falar, o autor esculachou aqui. Só que não, na verdade, o autor desse salmo, ele está dizendo, ou ele está deixando claro para nós o seguinte, quando a coisa ficar ruim, eu tenho que ter a convicção daquele que está comigo, né? A palavra diz que ele nos acompanha, ele nos guia quando nós estamos no vale da sombra da morte, né? Então, esta convicção de que o Senhor nos acompanha, inclusive nos momentos imprevisíveis, difíceis, complicados, Ele está conosco, essa convicção é aquilo que vai ampliar e, quem sabe, alinhar o nosso conceito de bondade de Deus com aquilo que a bondade de Deus verdadeiramente é, né? A bondade, então, de Deus não é a sua complacência com a minha vontade, a sua subserviência à minha vontade. A bondade de Deus tem nada a ver com isso, né? A bondade de Deus tem a ver com o seu caráter, que disse que me acompanharia e estaria comigo todos os dias, acompanhando-me, né? Me conduzindo, me guiando. Quando eu tivesse dúvida, a voz dele viria por detrás de mim e me diria, vai por esse caminho, que esse é o caminho que essa é a vereda que eu tenho para você, né? Revelando para mim que, se eu persistir, andar nas bênçãos e ser fiel até a morte, ele vai me coroar. Quer dizer, esse é o entendimento da bondade, né? Se eu entendo o caráter de Deus e a companhia de Deus, às vezes eu não sinto, mas por saber que ele está comigo, por saber que ele disse, isso já deve ser sinal de que ele está comigo, é o caráter dele, né? Que não pode ser colocado em jogo. Então, tudo isso é evidência
da bondade dele. Eu não estou sozinho encarando o dia mal. Eu não estou sozinho encarando o mundo tenebroso. Eu não estou sozinho encarando o vale de sombra de morte. Ele é comigo. Ele me conduz. Ele me salva. Ele é socorro presente no tempo da tribulação. Né? Isso é sinal de bondade. Aliás, Naum capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom, né? É a primeira parte do versículo, e a segunda vai corroborar com tudo isso que eu disse. Socorro bem presente no tempo da tribulação. Aonde que a bondade de Deus é descoberta? Quando está tudo dando errado. Quando a tribulação se levanta, né? Quando a tempestade se levanta. Aonde que a bondade de Jesus se revelou para Pedro, por exemplo, lá em Mateus capítulo 14, quando Pedro começa a afundar e Jesus estende a mão e chama ele de homem de pequena fé, no meio da bronca, no meio da tempestade, com Pedro afundando e com Jesus dando um sabão nele, a bondade se manifesta porque a mão de Jesus é estendida. Né? Então não é a subserviência para acontecer tudo que eu quero, mas a consciência de que ele está comigo mesmo quando aquilo que eu não quero está acontecendo. Enquanto você estava falando aí, Paulinho, eu estava pensando exatamente nisso, né? A bondade é uma das características do Espírito Santo. É uma parte do fruto. Então, ela é uma parte de Deus, de quem Deus é. Né? Ser bom e é o que você disse, não quer dizer que ele vai concordar com tudo, que ele vai fazer tudo que a gente quer. Né? Aí eu tava pensando, você também se tomou outra situação. Foi, Deus foi bom com Daniel? Foi, mas lá dentro da cova dos leões. Né? Ele foi bom em todo o tempo. Mas aonde mostrou uma bondade grande lá dentro, não permitiu que ninguém o tocasse, mas permitiu que ele entrasse. Né? Deus foi bom com Jó, passou toda a situação, mas guardou a vida dele, né? E depois ainda fez tudo multiplicar no final. Então a gente precisa viver essa bondade. Eu acho que só falar é outra mística que vai cair, que nós temos um Deus que é um Deus irado, ele realmente, a ira pertence ao Senhor, que é um Deus que quer o mal do ser humano. Não é isso, é porque ele tem um outro lado que ele é justo. Aquilo que você planta, você colhe. As leis espirituais que ele mesmo já pré-estabeleceu. Né? Mas a grande bondade de Deus para o ser humano é enviar Jesus. Enviar Jesus para morrer na cruz e todo aquele que nele crê. Né? Quem crê, né? Agora, o que o ser humano não quer crer. O ser humano não quer olhar para a cruz, não quer deixar com que essa bondade invada, muitas vezes, o coração. E aí, muitas vezes, a gente é mais fácil de criticar o outro, né? Criticar a Deus, criticar, não deu certo e tal, mas o que a gente também fez? Quando ele bateu na porta, né, do nosso coração para falar que está aqui, né, quer mostrar toda essa benevolência, quer mostrar todo esse amor para cada um de nós. Então, é um Deus que é bom em todo o tempo, mas um Deus que é justo. Você citou Naum, eu já fui lá direto, que eu gosto muito desse texto, porque ele vai falar que ele não tem o culpado por inocente. Então, ele foi bom com Nínive, mandando quem? Mandando Jonas. E Nínive toda se arrependeu e ele mudou a sorte de Nínive. Mas acho que não sei quantos anos depois, se foram séculos, aí o Paulinho talvez vai ter melhor essa informação, Nínive se desvia e aí ela acaba sofrendo, né, uma penitência, acaba pagando um preço por ter se desviado tudo. Mas a bondade se manifestou para ela. Né? E aí eles, naquele momento, abraçaram. Então, o que a gente tem que entender essa bondade, ela vai partir muito do nosso relacionamento com Deus, deixar ele se manifestando. Você acha que Paulo, né, ia deixar Deus, porque Deus disse não para o espinho na carne, como foi citado no primeiro bloco? Né? Jamais. Né? E ele sabe o porquê. Por que foi posto? Para que eu não me ensoberbecesse. Deus, ele falou assim, olha, você vai se tornar soberbo, você vai se perder depois de tanto tempo aí batalhando, falando do evangelho, porque Deus conhece o coração do homem, né?
E aí eu gosto muito de falar nisso, é nós que precisamos conhecer o coração de Deus. Sim, sem dúvida. E muitas vezes a bondade de Deus está em exatamente não responder aquilo que pedimos, né? Porque o coração dele é bom o tempo inteiro, mas o nosso não, né? E muitas vezes a gente acaba preenchendo o nosso coração com sentimentos errados, com aflições, com ansiedades, né? E acabo sempre transportando essa questão para os filhos, e aí depois que a gente se torna pai, algumas coisas ficam muito mais fáceis de entender, né? E muitas vezes o Rafa pede algumas coisas para mim, e eu digo não, e ele, quando ele era pequeno, ele virava para mim e falava assim, então eu não gosto mais de você, né? E aí eu falava assim, mas eu continuo te amando mesmo você não gostando de mim. Porque o amor é exatamente isso, né? Gostar ou não tem a ver com que se eu sou agraciado ou não com aquilo que eu quero, mas o amor é aquilo que extrapola. Então, eu acredito que a bondade de Deus aqui é uma bondade de amor, não é simplesmente uma bondade de agradar, né? Mas de qualquer forma, meninos, a palavra que o Paulinho falou, né? Que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tem muitas coisas que às vezes a gente deixa de receber porque elas são perfeitas até e são agradáveis, mas são boas e são agradáveis, mas não são perfeitas. Tem coisas que são até bem perfeitinhas, mas elas não são boas, né? Então, só Deus consegue conjugar esse tripé de uma forma que a resposta que Ele nos dá seja exatamente aquilo que a gente precisa responder. Fala, Chan. Só fazer um comentário, eu estava lendo o texto aí, né, e eu estava na King James, Paulinho, Bíblia de Estudo, e aí quem escreveu aqui o estudo diz assim, que o pão, quando ele fala, né, eu darei o pão, né, dará a pedra no lugar do pão, uma serpente no lugar do peixe, ele disse que naquela época tinha uma pedra que era um formato bem parecido com o pão que eles tinham o costume de carregar para a viagem. E a serpente é porque eles também tinham o costume de comer enguias. E eu achei isso muito interessante. Porque Deus, o que eu entendo é Deus assim, eu não vou te enganar. Eu acho que essa bondade de Deus, ela está dizendo aqui também está dizendo assim, eu não vou te enganar, eu vou te dar o melhor. Porque tem muita gente que infelizmente ouve uma profetada e acha que foi Deus, né? Não tem isso? Poxa, ficou amarrado durante muitos anos a vida naquilo que ouviu e não veio de Deus. E aí, mais uma vez, a gente precisa afinar o nosso relacionamento com Deus para saber aquilo que vem dele, aquilo que não é dele. Mas eu achei muito interessante isso, assim, eu não vou enganar vocês. Eu vou te dar o melhor, né? Se você pedir, eu vou te dar o melhor, mesmo que o melhor seja um não. Mas o que você vai receber de Deus é sempre o melhor. Amém. Paulinho colocou até óculos agora para responder. Não, é porque eu peguei também, eu estava com uma Bíblia simples aqui na minha mão, só que eu estava com a Bíblia de estudo bem próxima aqui. Aí eu peguei ela para ver se eu tinha alguma observação no rodapé aqui em referência a isso que o Chan falou, mas não tem nenhuma fala nesse aspecto. Depois vale a pena até dar uma curiada nos textos originais para poder verificar quais são os termos usados, quem sabe eles sejam reveladores também. Mas eu estava olhando a dinâmica do texto e olha que interessante. A palavra fala assim, ó, se o teu filho pedir para você um pão, você não vai dar uma pedra, se pedir um ovo, você não vai dar um escorpião, se pedir um peixe, você não vai dar uma cobra, né? Então a palavra pressupõe, você vai dar uma coisa bacana para o seu filho, né? Você vai responder bem o seu filho, mas ainda a palavra diz assim, mas vocês são maus, né? E o pai de vocês é bom. Olha o contraste aqui, Arthur, Chan, o contraste de bondade e maldade, que não diz respeito à prontidão de responder ou à vontade de fazer coisas boas, né? Mas
mais uma vez, né, voltando lá na minha primeira fala desse segundo bloco, associando bondade com um atributo que é específico da parte do Senhor. Inclusive, isso é tão real que num determinado momento, quando alguém chega para Jesus e chama Jesus de bom mestre, Jesus fala assim, por que você está me chamando de bom? Né? Bom é só o Pai que está no céu. Né? Justamente por conta disso. O bom aqui, ou a bondade, né, lá de Naum, capítulo 1, verso 7, não resume-se na vontade, no desejo de alguém fazer coisas boas a outro. Isso qualquer pai pode fazer em referência ao seu filho, é o que Jesus está falando nesse texto aqui. Mas diz respeito a algo mais. Não aquilo que eu quero e não aquilo que eu gosto de fazer, mas aquilo que de fato aquele para quem eu estou fazendo precisa. E por isso a bondade de Deus, às vezes, vai pressupor que Deus me deu um não, né? Que Deus me deu Deus me coloque no banco e faça eu esperar um pouco, né? Por isso a bondade de Deus, às vezes, vai pressupor isso. Porque a bondade dele não é escrava à minha vontade e não é escrava à minha preferência, né? Então, isso, para mim, ficou muito... É muito claro a partir dessa própria comparação, né, e antagonia que a palavra cria nos termos citados pelo próprio Senhor Jesus para falar acerca da oração. Poxa, um pai que dá um pão para o filho, quando o filho está com fome, que dá um peixe, que dá um ovo, pô, esse pai é legal, é bacana, né? Ainda assim Jesus fala, mas é baseado em princípios maus. O mal aqui não é assim, esse cara é malvado, mas está falando da limitação do homem em contraste, né, com a ilimitação de Deus. E a bondade de Deus, ela se dá aqui, na ilimitação dele. A gente até agora estava escondendo o motivo real da disciplina do Wilsinho, mas já que está chegando no final da parola aqui, agora a gente já pode deixar aberto, né? Na verdade, o Wilsinho está em disciplina, né, por estar usando o chat GPT para poder pegar pauta para os paroleiros, né? Então, fica aqui registrada a nossa advertência, não pode usar chat GPT para conseguir texto base aqui para os paroleiros, né? Isso é claro. Então, fica aqui a advertência. Mas, meninos, o Champ... Aliás, ele chegou... Dizem que ele chegou a propor o chat GPT como 05 dos paroleiros. Eu ouvi falar. Vai ser o Ultron. O Gepeto. Vai ser o Gepeto. Meu Deus. O Chan estava puxando aqui, eu tinha citado no começo da parola que o texto de Lucas 11, ele é um texto paralelo, né, a esse de Mateus 7 que nós estamos usando. E olha só que bacana, o Chan tirou um coelho da cartola aqui, que eu queria pontuar com vocês, que é uma informação que aparece aqui em Lucas 11, versículo 13, que não aparece lá em Mateus 7. Olha só que leitura interessante aqui, meninos. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Olha quem está aparecendo aqui como o maior presente que pode ser dado para aquele que é filho. Presença do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, realmente. Para a gente chegar no final aqui, então, dessa parola, a gente queria trazer, sim, rapidamente, a questão daqui que algumas Bíblias chamam isso de regra de ouro, né? Mas que é exatamente o último versículo desse trecho, de Mateus 7, que ele fala assim, aquilo que você quer que façam para você, fazei vós para os outros. E aqui é uma coisa que sempre eu aprendi, escutava, né, dos mais antigos falando, mas quando eu tive acesso a esse texto depois da minha conversão, eu percebi que Jesus falava algo muito parecido, mas porém completamente diferente.
Aqui no Conselho dos Antigos, falava assim, olha, o que fizerem para você, faça para os outros. Da mesma forma que te tratarem, você trata os outros. Porque você não é bobo, você não é otário para ficar escutando, às vezes, bobagem dos outros. Não, falou torto com você, você reflete na mesma moeda, né? E depois, por muitas vezes, eu fui ter acesso aqui às orientações de Paulo, quando vai falar, por exemplo, em Romanos, né? Não retribua o mal com o mal, dentre outras passagens. Mas Jesus aqui, ele faz uma inversão do texto sutil, mas que muda toda a ideia desta questão de retribuição. Que ele fala assim, então tudo que quereis que os homens façam para você, assim também fazei. Ou seja, deve começar por nós o impulso de fazer coisas boas para as pessoas. Se a gente deseja o bem, primeiro faça o bem. Se você deseja o amor, primeiro ame. Se você deseja perdão, então primeiro perdoe. Vocês lembram, meninos, daquela série que nós fizemos a respeito de prosperidade bíblica, da lei da semeadura, né, que é o binômio que o Cinho tanto falava? Ele falava assim, olha, você dá e você recebe. Você planta e você colhe. Aqui Jesus está implantando exatamente a questão dessa semeadura, não com foco na colheita, mas com foco na semente. Ou seja, você pode escolher aquilo que você vai colher a partir da semente que você plantar. Então, se você deseja receber coisas boas, dê coisas boas. Se você deseja receber amor, dê amor. Então, aqui eu queria encerrar esse segundo bloco, mas eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês para as considerações finais. Vamos lá, Paulinho. Não, rápido e rasteiro, é bem isso, Arthur. O que eu espero, o que eu desejo é parâmetro para o meu tratamento com o outro, né? Então eu sou honesto comigo mesmo, entendendo o que eu desejo receber. E entendendo isso, eu uso isso como parâmetro para com o outro. Antes o outro do que eu, e assim a palavra diz que cumpre-se a lei e os profetas. Se eu cumpro lei e profetas, a gente sabe no que isso vai dar. Se atentamente obedecer dos mandamentos que hoje te dou, sobre ti virão essas bênçãos e te alcançarão. Deuteronômio 28:1. Acho que é isso aí, concordo com tudo que vocês falam. Fazia tempo que eu não falava isso, né? Boa, 04! É a gente olhar para o Senhor e ver que quando a gente não merecia, Ele estendeu a mão para a gente. Então, da mesma maneira que Ele estendeu para a gente estender para o próximo, né? E aí as sementes que você falou, é o que o Paulinho falou da lei dos profetas, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, falar do amor dele para as pessoas, compartilhar aquilo que ele tem feito, e ver que nós temos um Pai que é bondoso em todo o tempo e nós precisamos também ser bons com as pessoas. Né? Amém. Até puxando uma fala de vocês, foi numa parola que eu estava ausente, inclusive, dentro do tema Sermão do Monte, do trecho das bem-aventuranças, que o Paulinho falou assim, a gente entrega para as pessoas aquilo que nós recebemos de Deus primeiro. Então a gente não espera a retribuição, mas porque a gente já recebeu de Deus, então a gente transborda sobre outras pessoas. Gente, que parola gostosa, sensacional de novo. Então, para você que ficou aí até agora com a gente, nosso muito obrigado. Agradecemos realmente de coração. Você que está conosco aqui já há quase 3 anos, mas daqui a algumas semanas nós vamos estar encerrando a 3ª temporada dos Paroleiros. E tem sido um tempo incrível, realmente, de aprendizado, de bate-papo. E a cada semana eu aprendo mais com vocês, meninos. Bom, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, nós estamos no Spotify, no Deezer e também na Amazon Music. Então, na semana que vem, nós estaremos de volta com um tema novo dentro do Sermão do Monte. Espero você. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.